Olá pessoal, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, toda a equipe do VetSmart pela realização aí desse evento. E claro, um enorme agradecimento a toda a equipe Rios que me fez o convite em relação à indicação para esse tema. Tá? Então hoje a gente vai conversar sobre testes alérgicos na dermatite atópica e nas reações adversas aos alimentos, ou seja, os testes alérgicos que a gente pode usar nas principais dermatoses alérgicas que a gente acaba lidando no dia a dia. Então, antes da gente iniciar, só como introdução, eu acho importante a gente colocar, esse assunto é super importante, é bastante pertinente. A gente, na dermatologia, no dia a dia, praticamente em muitas consultas de animais com problemas alérgicos, a gente nota um questionamento dos tutores em relação a testes alérgicos. Os tutores têm uma ideia, uma ilusão, muitas vezes, fornecida aí pela mídia, fornecida aí pelo Google, pela internet, na verdade, uma ilusão de que quando eles fizerem um teste alérgico no animal deles, eles vão descobrir exatamente qual que é a doença que os animais deles têm. E melhor ainda, eles acham que fazendo o teste alérgico a gente vai conseguir uma cura definitiva para o problema. Então, antes de mais nada, a gente precisa conversar, explicar direitinho para esse tutor que não é exatamente assim, ok? Bom, então vamos lá. Então a gente começa, falando um pouquinho de patogenia, de dermatite atópica. A gente vai falar primeiro de dermatite atópica e depois de alergia alimentar, ok? De reação adversa a alimento, tá? Para a gente entender, mas por que eu tenho que saber de patogenia? Para a gente entender um teste alérgico, eu preciso entender o mínimo de patogenia da doença, porque na verdade a gente vai ver que entendendo patogenia a gente consegue interpretar melhor um teste alérgico. Então, muito resumidamente, na dermatite atópica, o que a gente nota é que os animais têm uma predisposição genética a uma quantidade muito exacerbada desse tipo de célula que eu estou apontando aqui, chamada linfócito T helper 2, consequentemente, uma produção muito aumentada também das interleucinas produzidas por essas células. É o caso de IL-4, L5, 13 e 31. Cada IL aqui, cada citocina aqui tem a sua função ou funções, E de forma resumida, só lembrar para vocês, principalmente aqui em relação a IL-4, que vai fazer, ou vai permitir, melhor dizendo, a diferenciação do linfócito B e plasmócito e produzir IgE. IgE é o marcador, é o anticorpo que marca as doenças alérgicas, que está presente na grande parte das doenças alérgicas no ser humano e nos animais. Tá? Então, a produção da IgE está aqui relacionada. Okay? A IgE, por sua vez, ela encontra receptores em algumas células, principalmente em mastócitos. E uma vez que a gente tem IgE na parede de mastócito, presença de um alérgeno, esse mastócito ele degranula, levando à produção de um monte de substância vasoativa ou vasodilatadora pró-inflamatória. Tá? Então esse é um dos pontos mais importantes da dermatite atópica, mas não é o único. A gente sabe que existem vários outros problemas, existe uma barreira cutânea comprometida, existe produção de L31, que é também uma interleucina muito importante para o desencadeamento de prurido. Existe também a quimiotaxia para eosinófilos, basófilos. À medida que a doença vai ficando crônica, existe uma produção também de T helper 1. Ou seja, a doença ela realmente tem aí uma complexidade muito grande na patogenia. Mas eu queria que vocês guardassem que ela é complexa, que envolve célula, envolve linfócito B, linfócito T e IgE, mas que é um envolvimento aí misto, para a gente poder entender melhor depois os testes alérgicos. Bom, como que a gente faz no dia a dia para dar o diagnóstico de dermatite atópica? O diagnóstico é clínico, gente. O diagnóstico é puramente clínico, ok? Em cães, esse diagnóstico ele é muito facilitado pela apresentação lesional. A apresentação lesional da dermatite atópica ela é uma apresentação de um animal que tem muito prurido. Esse animal traz isso desde jovem, na história que ele vem com prurido intenso, moderado, intenso, pelo menos desde 1 ano até 3 anos de idade, começou entre 1 e 3 anos de idade, às vezes até mais precoce, mas que isso vai se intensificando ao longo da vida. São geralmente animais de raça pura, que a gente vê mais, mas também pode ter SRD, e essas regiões marcadas em vermelho são onde a gente encontra
uma distribuição lesional mais importante. Então, região perilabial, região de mento, região, né, de conduto auditivo, axila, região aqui perineal e extremidades, né, extremidades aqui dos membros também são frequentes. Então, para o cão, né, o fenótipo, né, a apresentação, ela ajuda. Tá claro que ela não é patognomônica, ok? Mas ela é bastante sugestiva. O que é diferente no gato, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é isso que a gente encontra, né? Dependendo da gravidade da doença, da evolução, da cronicidade, a gente vai ter esses animais com essa pele tendendo, né, a um aspecto paquidérmico, né, em que a pele vai ficando muitas vezes escurecida, mais enrugada, mais liquenificada, mais hiperqueratótica. Né? São animais que têm grandes áreas de alopecia, fazem muita disbiose, né? Infecção repetitiva por estafilococcus, por malacésia, por causa da barreira cutânea comprometida. Aqui a gente vê, né, otites externas, principalmente com acometimento de pavilhão, né, isso também é recidivante, blefarites, muitas vezes promovendo, né, lesões mais graves em córnea desses pacientes, queilites, né, lesões podais com eritema, lambedura intensa, edema, dependendo da fase da doença. E no gato, né, ao contrário do cão, que as características clínicas elas favorecem no gato, como vocês podem ver através dessa apresentação, né, dessa ilustração, na verdade. Né? Gatos com DAP ou atopia têm essa distribuição, sendo que a cor amarela é, para esse gato, né, a localização preferencial de prurido e lesão. Vejam na dermatite atópica, ou melhor dizendo, né, na síndrome atópica cutânea felina, a gente tem também localização muito parecida. Na DAP, isoladamente, né, um pouco mais de acometimento lombar, mas também envolve face e região abdominal. E aqui na hipersensibilidade alimentar, um acometimento em laranja um pouco mais intenso na face do que em outras regiões. Mas o que eu quero que vocês guardem desse slide é, no gato, o fenótipo é completamente variável. Né? Na verdade, um gato com prurido em cabeça, ele pode ter alergia à pulga, ele pode ter alergia alimentar, ele pode ter dermatite atópica ou uma somatória de todas essas doenças. No gato, realmente, a clínica já não favorece tanto, né? Ela dificulta um pouco o diagnóstico. De qualquer maneira, como que é o nosso dia a dia, né, para os pacientes com dermatite atópica, né, para o diagnóstico, para chegar no diagnóstico final? Tanto cães quanto gatos. Né? A gente recebe um paciente com prurido. Essa é a história. Né? E aí a nossa tarefa na dermato é descartar todas as causas pruriginosas para chegar nas doenças alérgicas e descartar doença alérgica por doença alérgica até chegar na possibilidade maior da dermatite atópica. A gente fala que é um diagnóstico de exclusão. Então chegou o paciente com prurido, a gente vai fazer exames, né, de raspado, exames citológicos, vai descartar sarna demodécica, escabiose, endotoédrica, né? Dando positivo, a gente vai fazer o tratamento e ficar muito feliz porque vai resolver, vai curar, né? Não dando positivo, não sendo uma doença parasitária, a gente, né, começa a descartar as alergias, as causas de alergia. A gente começa por pulga, faz um bom controle com produtos, né, aí mais intensivos, né, mecanismos mais intensivos de controle. Se houver uma melhora, fecha como DAP. Se não houver melhora, a gente parte para suspeita de alergia alimentar. Entra aqui a dieta de eliminação, que a gente vai comentar com mais detalhe mais para frente. Melhorou, a gente fica com o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, ou também chamada dermatite trofoalérgica. Não melhorou, provavelmente é um diagnóstico de dermatite atópica. Lembrando que muitos animais têm somatória. Tem dermatite atópica, mas tem um componente alimentar. Tem o componente pulga. Então, às vezes, né, quando a gente vai eliminando pulga, trocando alimento, a gente já tem algum benefício. A gente só não resolve 100% porque é uma somatória de problemas. E aí, né, testes alérgicos, né, que é o foco da nossa aula. Testes alérgicos na dermatite atópica. Quais são os objetivos? Será que o teste alérgico ele vai servir como diagnóstico? Não, né? Primeira informação importante aqui dessa aula, não usem o teste alérgico como diagnóstico. O cliente, ele procura isso. Ele acha que o teste alérgico vai fechar o diagnóstico e melhor, vai curar, vai resolver o problema do animal. Não. Como nós vimos, nos cães principalmente, a doença é diagnosticada pela clínica e mesmo cães e gatos a gente vai fazendo exclusões até chegar na dermatite atópica, ok? Então não fazemos testes alérgicos pré-diagnóstico. Mas por que a gente faz então? Para uma modalidade terapêutica chamada imunoterapia.
que é onde a gente faz uma seleção de alérgenos ambientais, né, ácaros, pólenes, para incluir num mecanismo de dessensibilização através de vacinas, que é chamado imunoterapia. Né? Nesses testes, o que a gente procura é IgE, vocês viram, né, o papel da IgE, específica para alérgenos ambientais, né, através de testes na pele ou testes com exames sorológicos. Né? É muito importante que antes de pedir um teste como esse, o tutor seja muito bem esclarecido, né? Porque senão tudo vai gerar uma questão problemática, né, de discussão com o cliente, né? Lembrar o cliente que isso não é para diagnóstico, né? Isso aqui é para modalidade terapêutica de imunoterapia. Né? Lembrar que a imunoterapia é um procedimento lento que pode demorar 1 ano se for trazer benefício, mas é um procedimento de baixíssima agressão, é um procedimento que tem um custo razoavelmente elevado, né? E o sucesso geralmente não passa de 60%, tanto para cães quanto para gatos. Então, tudo isso tem que ser muito bem detalhado, muito bem discutido com o tutor antes de realizar ou indicar um teste como esse. Lembrando que a ideia do teste é a gente procurar exatamente a IgE, né, que é nosso marcador de doença alérgica. Lembrando que para que haja degranulação de um mastócito, preciso de 2 moléculas de IgE com a ligação, com a conexão aqui com um alérgeno ou um antígeno previamente conhecido. Um dos testes mais realizados, né, falando agora exatamente de testes, né, mais especificamente, os testes podem ser divididos em sorológicos ou cutâneos. Os testes sorológicos são também chamados testes in vitro. O mais usado, o mais famoso, é o teste de ELISA indireto. No teste de ELISA indireto, que a gente tem aqui, né, nesses pequenos pocinhos, né, a gente tem, por exemplo, a presença de um antígeno, que pode ser um ácaro, né, um ácaro de poeira. Em seguida, a gente coloca o soro de um animal suspeito, né, um cão, um gato, um cavalo, que seja. Se esse animal for alérgico ao ácaro de poeira, ele vai ter IgE contra ácaro de poeira, né? E vai haver uma reação específica antígeno-anticorpo. Em seguida, a gente coloca um anticorpo, né, um anticorpo contra o anticorpo IgE desse paciente. Em seguida, né, esse anticorpo, né, está ligado, né, a uma enzima, em seguida um substrato. Então, se essa reação ocorreu, quer dizer, havia realmente uma conexão específica antígeno-anticorpo, haverá degradação, né, enzimática do substrato e o meio muda de cor. Isso basicamente é o ELISA. Tá? Esse é um exemplo de resultado de ELISA, né? Existem várias metodologias, né? Até mesmo no Brasil a gente tem algumas disponíveis. Através desse teste, segundo esse laboratório, o ponto, né, de corte era 200. Quer dizer, o valor que desse superior a 200 quer dizer que havia uma quantidade elevada de IgE contra aquela substância. Então, exemplo aqui, capim de galinha, havia maior concentração de IgE lida pelo ELISA, que era no valor de 312. Aqui um outro tipo de resultado, né, num outro paciente. Esse paciente era um bulldog francês, com todo o quadro clínico compatível com dermatite atópica, e o cliente, né, na verdade, a tutora desse cão, ela desejou, eu quero fazer a imunoterapia, eu quero fazer o teste alérgico, ela entendeu tudo, né, para fazer a imunoterapia. Para nossa surpresa, o que aconteceu? Através desse laboratório, o ponto de corte era 150, ou seja, tudo que fosse acima de 150, né, seria positivo, mas para esse cão, nenhum resultado foi positivo. Aqui a gente tem ácaro de poeira, saliva de pulga, né? Alguns bolores. Aqui embaixo a gente tem vários pólens. Se vocês notarem, não tem nenhum valor acima de 150. Isso acontece às vezes, né? A gente chama de dermatite atópica intrínseca. Isso acontece no homem, no cão, no gato. São pacientes que não têm uma concentração elevada de IgE. Eles têm a doença alérgica, mas eles não têm a participação da IgE. Nesse caso, olha o resultado que o laboratório colocou, né? Não é indicado imunoterapia para este paciente. Então, nesse paciente, a gente não faz a imunoterapia. Procede com outros protocolos. Aqui para mostrar, né, só curiosidade, né? Esse foi um trabalho apresentado por uma veterinária chamada Camila de Oliveira, que é dermatóloga, né? E foi apresentado no primeiro congresso de dermatologia veterinária da SBDV. Então, olha que interessante, né? O teste foi feito pela metodologia RESCA, que é uma das melhores que a gente tem. Eram 22 cães que tinham diagnóstico de dermatite atópica, diagnóstico clínico, ok? E ela fez o teste sorológico nesses animais para realizar imunoterapia. E veja, né, que 4 desses animais não apresentaram IgE
como o exemplo daquele cão anterior que eu falei para vocês. Né? E os que tiveram reação positiva a IgE, a maior parte foi para ácaro de poeira, segundo lugar pólen, terceiro lugar saliva de pulga, depois bolor, malacésia e epitélio de barata. Então, ácaros e pólens normalmente são os alérgenos mais importantes. Tá? Então, isso é um exemplo, né, de teste, de resultado de teste sorológico. Mais um exemplo. E aí, como que a gente interpreta? Quando a gente encontra IgE no soro de um animal, né, com suspeita, né, com clínica, né, já fechada de dermatite atópica, o que a gente tem que levar em conta existe uma IgE, né, talvez seja específica, a gente não tem como garantir isso, mas na verdade o que a gente garante houve uma exposição, esse animal teve contato, por exemplo, com ácaro de poeira. Agora, se o ácaro de poeira faz parte da doença alérgica desse animal, isso a gente não consegue dizer. Tá? Então a gente sabe que houve uma exposição, uma sensibilização. A gente não sabe se participa exatamente da doença. Okay? E lembrem-se que a gente está avaliando o IgE. A gente não está dosando T-helper, linfócito B, eosinófilo, degranulação de mastócito. A gente está avaliando a IgE exclusivamente. Né? A doença é muito mais complexa do que isso. Qual é a vantagem desse tipo de teste sorológico? Não tem risco, é uma coleta de sangue. Né? Não tem interferência de medicamento, o paciente pode estar tomando corticoide, ciclosporina ou clacitinib, tanto faz. Mesmo que o paciente tenha uma pele muito ruim, né? Muito inflamada, né? Isso não prejudica a realização desse teste. E o veterinário que vai fazer a coleta, né? Ele não precisa ter uma experiência, porque na verdade é um teste sorológico, ele vai colher e mandar para um laboratório, né? Ou pedir para o laboratório fazer a coleta. A desvantagem é um teste de baixa especificidade, quer dizer, eu posso ter uma IgE para ácaro de poeira, mas na verdade foi só uma exposição, né? Não quer dizer que seja realmente causa da doença. Tem muito falso positivo, né? E como tem laboratórios diferentes, os métodos entre os laboratórios, as técnicas realizadas por cada laboratório também podem ser diferentes, né? Então isso acaba sendo uma questão problemática, né? Porque não é um teste que tenha uma reprodutividade, né? Que a gente possa reproduzir esse resultado em vários laboratórios. Né? Então, só lembrando, né? Que eu estava comentando até agora são os testes sorológicos. Né? A partir de agora, a gente começa a falar um pouquinho de teste cutâneo. Né? Teste cutâneo, né? O mais tradicional é o teste intradérmico. O que consiste o teste intradérmico? O teste intradérmico consiste na aplicação na derme, através de uma seringa, através de uma agulha, geralmente, né, aquela seringuinha de insulina, a gente aplica uma quantidade pequena de alérgeno na derme, aguarda alguns minutos, né, e observa a resposta. Né? Na verdade, o que está acontecendo? Na hora que eu injeto um alérgeno e o animal já teve contato, né, ele vai degranular a mastócito, esse alérgeno vai se ligar à IgE, essa IgE está na parede de mastócito, degranula o mastócito e promove uma vasodilatação, formando uma lesão papular, né, um aumento de volume, isso mais ou menos 15, 20 minutos depois da aplicação. Aqui, né, então injeta o alérgeno, eu tenho aqui uma célula, né, um mastócito, eu já tenho IgE na parede, né, desse mastócito, a presença do alérgeno permite a degranulação e a formação de uma lesão papular, de uma urtica, né, ou uma lesão papular. Aqui um exemplo, né, de realização de teste intradérmico, então aqui nós temos várias seringas com alérgenos diferentes, né, e aqui em cada ponto que foi marcado com essa caneta, a gente tem um alérgeno diferente. Geralmente tem um controle positivo, um controle negativo. E esse aumento de tamanho nessa lesão papular, depois ela vai ser medida através de uma régua, né, para a gente avaliar, quantificar, na verdade, a positividade desse teste, desse resultado. Tá? Ele precisa de um médico veterinário experiente, né, diferente do teste sorológico. Aqui um exemplo do que é feito, por exemplo, né, no Provet. Né? O Provet faz, né, o teste intradérmico, pesquisando ácaro de poeira, um mix de gramínea, um mix de árvore, um mix de flores. Então, esses três, a gente está falando de pólenes diferentes, e um último que seria um mix aí de fungos, e também pesquisa Staphylococcus aureus, né, reação alérgica a Staphylococcus. E aí, qual que é a interpretação desse teste? Né? O que a gente está avaliando aqui é a pesquisa agora de IgE na parede de mastócito. Tá? Então, ele não é IgE livre, né? IgE na parede de uma célula que pertence aí à resposta imunológica. Então, aqui, os resultados são considerados mais específicos. Na verdade, o teste cutâneo ele é considerado um padrão ouro.
né? Ele é um teste realmente mais desejado e é o teste mais solicitado pelos médicos veterinários, né, que são habilitados, que têm especialidade em dermatologia. O clínico geral normalmente prefere o sorológico, porque ele não tem experiência de fazer esse, né? Mas o veterinário dermatólogo geralmente prefere esse. Tá? O teste mimetiza a patogenia da doença, né? E os resultados são observados em poucos minutos. Então isso tudo é vantagem. As desvantagens é que eu preciso de uma pele íntegra, né? Não pode ser uma pele toda inflamada, senão o teste vai dar falso positivo. Medicamentos interferem, então principalmente corticoide, antistamínico, tem que fazer desmame e suspender semanas antes do teste. Né? Alguns animais precisam ser sedados, porque não relaxam, né? Não ficam quietos durante as aplicações, né, dos alérgenos. Em gatos, esse é um teste bastante difícil. O gato tem uma reação cutânea mais sutil, né? É mais difícil fazer isso em gato, apesar de ser possível. Né? O médico veterinário precisa ter uma boa experiência, né? E ainda tem a questão dos alérgenos. Né? Alérgenos de empresas diferentes também têm concentrações diferentes, né, de extrato. Portanto, se eu usar um extrato alergênico de uma empresa A e depois fizer o teste com uma empresa B, pode ser que eu tenha resultados diferentes, porque a concentração dos alérgenos também pode ser diferente. Alérgenos muito diluídos, a gente não vai ver reação nenhuma. Alérgenos muito concentrados vai dar um resultado falso positivo, vai causar uma irritação na pele, que na verdade não é a resposta alergênica. Estou aqui mostrando, né, em ilustração, o teste intradérmico, a gente avalia a IgE ligada na parede de mastócitos, e o teste sorológico, a gente avalia a IgE livre na corrente sanguínea. Um outro teste cutâneo também que a gente encontra, né, aí no dia a dia, é o teste de puntura, também chamado prick test, né? Mas qual que é a diferença do teste de puntura para o teste intradérmico? O teste de puntura, ele é um teste em que você coloca uma gota do alérgeno na superfície da pele do indivíduo, né, ou do animal que vai ser testado, e em seguida você pega um puntor, né, uma lanceta pequena como essa, faz uma perfuração na epiderme e aí o alérgeno penetra na epiderme. Tá? Ele vai ser um teste mais superficial na pele, né, mas a gente vai ter aí algumas vantagens quando realiza esse teste. Tá? Então muita gente conhece mais como prick do que, na verdade, teste de puntura. Então veja, né, cada frasquinho desse tem um alérgeno diferente, né, esse azulzinho também é um tipo de puntor, e aqui, né, em cada ponto marcado da parede torácica desse animal, seria aplicado, né, um alérgeno diferente. Tá? Só que aqui, lembrando, a gente coloca uma gota do alérgeno e depois faz uma pequena perfuração. Então o prick, ele é um teste mais superficial, como a gente está vendo aqui pelo desenho, e o teste intradérmico, ele vai até a derme. Né? O prick fica na epiderme, enquanto que o intradérmico ele chega até a derme. Esse é um exemplo de resultado de um teste prick, né? O teste de puntura para alérgeno ambiental. Os alérgenos testados geralmente são os mesmos dos testes intradérmicos. Né? Então a gente testa para ácaros, testa para vários pólens, né? De grama, de flor, de árvore, testa para fungos e bactérias. Né? No caso desse da Pandora, né? É uma SRB, o teste dela foi positivo para dermatofagoides, farine, pteroníceos e blômia, que são ácaros de poeira. Né? A Pandora ainda é uma paciente minha, ela faz imunoterapia até hoje, desde a época da realização desse teste. Tá? E a interpretação, né, o objetivo é o mesmo do teste intradérmico. Né? É a gente avaliar a presença de IgE ligada na parede de mastócito. É mais seguro no sentido de causar menos efeito colateral. Há relatos, poucos, de animais que desenvolvem, né, uma anafilaxia pela aplicação do extrato alergênico na região dérmica, né? Há relato, mas com o prick isso não acontece. Né? É um teste considerado mais específico do que o intradérmico, é menos doloroso, que geralmente, né, faz com que a gente não precise fazer a sedação, só que ainda em medicina veterinária precisa de muita padronização. Né? Ainda não é totalmente padronizado em medicina veterinária. Então esse é um relato, né, de um trabalho aí de literatura onde fizeram, né, a aplicação de teste de puntura em vários cães com dermatite atópica. Então nós vemos aqui, né, uma área que foi tricotomizada, esse é o puntor, em várias regiões diferentes foram aplicados alérgenos, extratos alergênicos, para depois realizar a puntura, como a gente está vendo aqui pelas imagens. Quando a gente aplica, né, ou faz a punção da pele, a gente faz, né, e há
presença de uma reação, a gente marca com caneta essa reação para depois a gente realizar a medida, né, da circunferência do diâmetro dessa reação. Aqui novamente, né, esse é um animal, né, que era considerado um controle negativo, né, um animal que não tinha doença alérgica, então vários alérgenos foram aplicados, mas esse animal não fez nenhuma reação. Tá? Aqui embaixo é uma reação que é o controle positivo. E aqui um animal, né, positivo, em cada uma dessas marcas com caneta, a gente tem uma reação positiva do teste. Tá? E o controle positivo é esse aqui. Ó. Então, a gente vai comparar o tamanho do diâmetro dessas reações com o controle positivo. Aqui, né, num animal que tinha, né, se eu não me engano, esse animal tinha dermatite atópica, né, o animal aqui da letra A, mas ele não desenvolveu reação em nenhum alérgeno. Tá? E olha o controle. O controle positivo com histamina está aqui. Então, ele fez uma reação com histamina, que era esperar, né? Mas ele não fez reação a nenhum alérgeno. Então, esse animal vai fazer imunoterapia? Não, para esse animal a gente não vai conseguir fazer imunoterapia, pelo menos não baseada nesse teste. Esse também é um animal alérgico, só uma reação. Um único alérgeno, que é difícil a gente ver. Aqui vários alérgenos deram reação positiva e aqui também vários resultados positivos. E aí, finalmente, né, entrando na alergia alimentar ou hipersensibilidade alimentar ou, né, o termo que a gente mais utiliza, dermatite trofoalérgica. Como que é a patogenia? Né? Então, na verdade, né, para a patogenia em gatos ainda, em cães e gatos, né, ainda não é totalmente esclarecida. Né? No ser humano, é uma doença muito relacionada com a presença de IgE, quadros imediatos, envolvendo quadros, inclusive, de anafilaxia graves, né? Pela presença elevada de IgE, mas em cães e gatos aparentemente não. Né? A gente não vê a anafilaxia na maioria dos animais com dermatite trofoalérgica. Tá? O que quer dizer que esses cães e gatos eles desenvolvem reações geralmente mistas, que tem um componente de IgE sem causar anafilaxia e também tem um componente celular, representado principalmente pelo linfócito T helper 2. Então a gente fala que é uma resposta mista, que envolve IgE, envolve célula. Vamos guardar isso para entender os testes. Tá? Então, basicamente, né, aqui a gente tem um epitélio intestinal que sofreu uma alteração de permeabilidade. Com isso, né, há uma entrada aumentada de alérgenos presentes, né, antígenos presentes na mucosa intestinal. Isso vai fazer, né, com que haja uma diferenciação de linfócitos T para linfócitos T helper 2, produção de interleucinas pró-inflamatórias. Dentre essas interleucinas, lembrando novamente, interleucina 4, o que ela faz? Ela permite com que o linfócito B promova, né, a diferenciação de plasmócito e produção de imunoglobulina E, que também vai fazer parte da doença, mas não é só IgE. A gente está vendo em vários locais aqui a presença de T helper 2, a infiltração de outras células, como eosinófilos, basófilos, né, e a degranulação de mastócitos. Então, tudo isso é um componente misto, né, amplo também de resposta alergênica. Clinicamente, como que é o animal com dermatite trofoalérgica? A gente consegue distingui-lo do animal com dermatite atópica? Se vocês lembrarem desse desenho no slide que eu coloquei para dermatite atópica, vocês vão ver que não. Né? Clinicamente, cães com dermatite atópica, gatos também, né, com dermatite atópica e dermatite trofoalérgica, clinicamente eles são muito parecidos. A gente não consegue fazer a distinção. Por isso que todo animal que tem um quadro clínico que é sugestivo de dermatite atópica, a gente precisa fazer um descarte com a dieta de eliminação, com a dieta hipoalergênica. Tá? Então veja, a apresentação é extremamente parecida, né? Talvez um pouco mais grave na orelha, um pouco mais grave aqui na região de dobra, né, do membro torácico, mas enfim, né, não há uma apresentação clínica característica para dermatite trofoalérgica. A gente tem animais com queilite, lesões podais com eritema e edema, lesões em axila, região inguinal, aqui já bem crônico, né, com hiperpigmentação. Otite crônica recidivante é um dos quadros mais importantes da dermatite trofoalérgica. Lesão podal com eritema e edema e lambedura intensa. Lesão em região perianal, também bastante relatada, bastante frequente. Mas nenhum deles é patognomônico. Nenhuma dessas apresentações é patognomônica. E no gato, a gente vai ter aquelas apresentações
que não são também típicas, né, que são comuns em várias doenças diferentes. Então, a dermatite miliar, o prurido cabeça e pescoço, a alopecia simétrica, as lesões do complexo granulomiosinofílico. Então, todos esses padrões de reação cutânea, eles também podem estar relacionados em gatos com a dermatite trofoalérgica. Se fala, né, e se nota mesmo que gatos com alergia alimentar têm muito componente na cabeça e pescoço. Muito prurido, muita lesão na cabeça e pescoço. Esse talvez seja o padrão mais frequente, mas de qualquer forma não é um critério patognomônico. Novamente, a gente usa as exclusões, né? Não vou repetir, né? Mas a gente faz todo aquele descarte, né, de doenças parasitárias, descarte de pulgas, até que, uma vez que eu tirei sarnas da nossa frente, tirei pulga como causa do problema, a gente faz a dieta de eliminação. Tá? A dieta de eliminação, ela é ainda hoje o teste ouro, o diagnóstico ouro para o diagnóstico da dermatite trofoalérgica. Okay? Houve melhora, provavelmente, é a hipersensibilidade alimentar, a gente só precisa fazer exposição provocativa, né, para confirmar. Não houve melhora, provavelmente é um diagnóstico de dermatite atópica. E aí, né, tem testes, né? A gente vê que para o ser humano tem teste, para os animais também, né? Os laboratórios comercializam testes que que podem ou não ter maior ou menor indicação. Vamos entender um pouquinho, tá? Então, testes primeiro sorológicos para o diagnóstico da dermatite trofoalérgica. Né? Então, o que esses testes medem? Né? Então, no comércio tem testes disponíveis para dosar IgE, tem testes disponíveis para dosar IgA e IgG. A IgE, o que a gente viu? A IgE participa, né? Mas a IgE ela é mais importante quando? Quando o paciente tem reações imediatas. E a gente viu que em medicina veterinária, a maior parte dos pacientes com alergia alimentar tem reações o quê? Tardias, não é? Então, os testes para reações imediatas em veterinária não têm muita confiabilidade. Tá? Eles medem, lembrando, né, também IgE livre, o que prova apenas que o paciente é sensibilizado. Então, por exemplo, você tem um resultado de IgE positivo para carne de carneiro, qual que é a interpretação que você vai dar? O animal é alérgico a carneiro? Não. O animal foi exposto a carne de carneiro. É essa a resposta que a gente tem. O cliente, ele lê isso, ele não entende. Para o cliente, ele fala, nossa, meu animal deu alergia ao abacate, alergia ao melão, alergia a peixe. Será que ele é? Né? Ele acha que é alérgico mesmo, porque ele está vendo um resultado positivo. A gente tem que explicar para o cliente que esse teste não consegue dizer isso. Ele apenas diz que houve uma sensibilização. E ainda, nesses testes, os melhores testes, né, nesse ponto de vista, eles ainda têm que bloquear os determinantes comuns de carboidrato. Determinantes comuns de carboidrato estão presentes, né, nas glicoproteínas de origem vegetal principalmente, né, e eles dão reação cruzada com a IgE. Tá? Então, os testes sorológicos para alimentos, se forem utilizados, vocês devem preferir aqueles que bloqueiam, que tem como bloquear, né, justamente os anticorpos contra os componentes, né, de determinantes de carboidratos. Tá? Então, quando for usar, lembrar disso. Okay? IgA e IgG tem laboratório que vende, mas isso já foi dito, já foi repetido, que eles não, essa dosagem ela é contraindicada. Assim como testes para avaliar no pelo do animal, né? Tem laboratórios que vendem testes para detecção de alergia alimentar pelo pelo ou pela saliva. Fujam, isso não tem base científica comprovada. Tá? Eu coloquei aqui um manifesto da ASBAI, Associação, né, brasileira de alergia e imunologia, em que eles, né, afirmam em todas as letras, né, depois, né, vocês podem receber esse material e ler com mais calma, que os únicos testes que têm validade sorológica são os testes para a IgE. Na medicina humana, a IgE é importante, porque a maioria dos pacientes humanos tem reações imediatas. Na medicina veterinária, não tem muita importância. Tá? E aqui eles falam também que dosagem de IgA e IgM não tem indicação. E também de IgG. Esse trabalho, né, um pouco antigo, 2014, mas eu achei um trabalho muito interessante, né, apesar deles trabalharem com laboratórios diferentes. O que eles fizeram? Eles pegaram cães saudáveis, cães com dermatite alérgica, coletaram uma amostra de soro, metade desse soro eles mandaram para o laboratório A, metade desse soro eles mandaram para o laboratório B, lá na Inglaterra. Então, a mesma amostra de sangue era dividida em 2 laboratórios. O que eles queriam ver?
se esses dois laboratórios, né, na avaliação de IgE e IgG, se eles davam resultados similares. Né? É o mesmo soro, é o mesmo paciente, tem que dar um resultado igual. Né? O que eles viram? Nada de concordância. Né? A concordância era moderada apenas para IgE contra batata, né? Razoável de IgE, arroz, milho e soja, discreta para 8 alimentos e nula em 6 alimentos. Então, 14 alimentos ou 14 antígenos, não havia nenhuma concordância entre os dois laboratórios. Ou seja, né? Não tem repetibilidade, né? Não é um teste que se pode reproduzir. Aqui foi na nossa tese, né, publicada em 2009, junto com o professor Larson, nós vimos que, né, o que a gente comparou? A gente tinha animais comprovadamente positivos para alergia alimentar, através do diagnóstico da alergia da dieta de eliminação, e nós fizemos nesses animais a dosagem sanguínea, a pesquisa sanguínea de IgE, através de 2 testes. Um era o RAST e o outro era o ELISA, tá? Testes para detectar IgE para alimentos. O que a gente viu? Animais que tinham a alergia a alimento, dos 20 animais, né, apenas 5 desses animais davam reação de RAST positivo e 3 davam ELISA positivo. Veja a quantidade de animais que não davam demonstração positiva de IgE. O teste deu não responsivo, quer dizer, o animal não era responsivo à dieta de eliminação, mas era positivo no RAST, quer dizer, o animal não melhorava com a mudança de alimentação, que é o teste ouro, mas o teste dizia que ele tinha alergia alimentar. Quer dizer, era um falso positivo. Né? Esses testes, olha, 25 e aqui 15, né? Eles dão muito falso positivo. Animais que não têm alergia alimentar, muitas vezes dão resultados positivos. E aí o que a gente vê? Né? Olha só, o RAST era 100% sensível e o ELISA 60%, a especificidade muito baixa para os 2 testes, né? O valor preditivo de um resultado positivo baixo nos 2, quer dizer, o positivo não dava para confiar, e o valor preditivo de um negativo era um pouco mais confiável. O que quer dizer valor preditivo de um resultado negativo? Se o teste dissesse, o teu cão não tem alergia à carne de carneiro, provavelmente ele não tinha mesmo, segundo o RAST. Por ELISA, um pouco menos. Então, parece que os resultados negativos têm uma confiabilidade um pouquinho maior do que os resultados positivos através dos testes de ELISA e RAST. Tem teste cutâneo também para alimento, né? Apesar que são menos utilizados. Né? Tem o teste intradérmico, o princípio é o mesmo, né? A gente vai detectar IgE ligada a mastócito, porém, lembrando, a IgE está presente em reação imediata e cães e gatos fazem muito pouca reação imediata. Né? E o prick test? Prick test é a mesma coisa. Cães e gatos fazem muito pouco reação imediata, então também tem uma validade muito baixa, né? Uma validade menor para o diagnóstico da alergia alimentar. Aqui mostrando o prick, né? Como é que se faz, né? Num indivíduo, então, uma pessoa alérgica, você tem aqui cada pontinho desse, né? Vai ser associado uma gotinha de um alérgeno, no caso um alimento, né? Um extrato de alimento, em seguida você vai fazer a punção para que penetre na pele. Então aqui nós temos vários alimentos, olha lá, carne de boi, frango, suíno, soja, peixe, trigo, ovo. E aí finalmente tem o PET test, né, o teste de contato com o alimento. O teste PET, ele é um teste que mede reação tardia, tanto que ele é lido 48, 72 horas depois que você faz a oclusão com o alimento na pele do indivíduo. Né? Então esse teste, como ele avalia reações tardias em medicina veterinária, parece que ele tem representado um resultado melhor. Mas em que sentido? Novamente, nos negativos. Se através do PET teste você tem um animal que deu não alérgico à soja, ele provavelmente não é alérgico à soja mesmo. E aí você vai pegar a soja e colocar na dieta. Quer dizer, você vai ter que fazer a dieta de qualquer forma. A vantagem aqui é, se você tiver um PET teste, o que é negativo no PET teste provavelmente pode ser selecionado para compor a dieta hipoalergênica. Então, aqui mostrando, né, o alimento ele é aplicado nessas pequenas câmaras, né, com fita adesiva, depois isso é colado na pele do animal, então é extrato de alimento, ou né, um alimento in natura mesmo, aí ele é aplicado, né, e você vai deixar isso com uma bandagem, mais ou menos 3 dias, e vai ler com 48 horas, e depois ler com 72 horas. E é isso que a gente acaba observando. Tá? Então, por exemplo, qual que é a resposta aqui? Negativo para soja, negativo para trigo, né? Positivo para carne de boi,
positivo para frango, né? Aqui não dá para entender a letra, né? Mas é mais um positivo. Então, esses resultados são positivos, dá para confiar? Não. O que a gente confia aqui? Nos negativos. Não era alérgico a ovo, não era alérgico a soja, talvez não alérgico a trigo. Então, esse é um resumo de um trabalho, né? Na verdade, uma tabela que eu peguei de um trabalho, já vou mostrar para vocês que trabalho que é esse, comparando como que é o teste, qual é o diagnóstico de alergia alimentar no homem, no cão, no gato, no cavalo. No homem, lembrando, a doença tem um caráter imediato, muita IgE, né? Geralmente mediado por IgE. Então, no homem, se avalia o diagnóstico pela apresentação clínica, pela história, pelos testes PRIC, né? Pelo teste de dosagem de IgE. E se faz uma confirmação pela exposição oral. Aí fecha o diagnóstico de alergia alimentar. No cão, a gente avalia o histórico, os sinais clínicos, né? As apresentações clínicas. O PET teste pode ser utilizado, né? O que der negativo no PET teste, a gente vai usar para fazer a dieta e aí confirmar se tem uma reação adversa ao alimento. Okay? Não se indica intradérmico ou PRIC ou teste sorológico. No gato, igualzinho, né? No gato, mesma resposta. Porém, no gato, a gente ainda não tem trabalhos mostrando que o PET teste poderia ser utilizado. Então, a diferença para o gato é que para o gato a gente não tem ainda uma comprovação da utilidade do PET teste. E no cavalo, né, muito parecido aqui com o gato, né, se houver um histórico, uma apresentação clínica compatível, a gente vai fazer também teste de eliminação, né, dieta de eliminação, para possivelmente confirmar as reações adversas ao alimento. E esse é o trabalho, né? Então, a comparação, né, de alergia alimentar do tipo imediato no homem e nos animais de companhia. Então, animais de companhia podem fazer reações imediatas, mas elas são pouco frequentes. Esse é um bom trabalho também para comparar diferentes testes, né, em relação, né, ao diagnóstico da alergia alimentar. Aqui o que eles fizeram, né, foi justamente, né, com diferentes tipos de alimentação, proteína isolada, carboidrato isolado e rações comerciais, avaliar as possíveis reações, né, através do teste PET. Né? E qual o resultado do trabalho? Olha só. O valor preditivo do resultado negativo, novamente, né, ele deu uma acurácia de 83%. Quer dizer, foi a melhor precisão aqui de todas as outras, né, entre todas as outras avaliações. Tá? Para proteína, ele é 100%. Quer dizer, se disser o teste que esse cão não é alérgico a peixe, não é alérgico a frango, potencialmente não é mesmo. Tá? Agora, o positivo, olha só, o positivo já é 75%. Né? Então, a confiabilidade dele é menor. Tá? Então, quer fazer teste PET, lembrando, não é ainda totalmente padronizado, né? Mas pode ser uma ferramenta para selecionar alimentos para colocar na dieta. Aqui para carboidrato deu 78%, né? E ração comercial deu 72%. Então, para proteína, in natura, né, ele tem um 100% de resultado preditivo negativo. Esse é um trabalho que vocês têm que ter acesso, né, um trabalho livre, né, que vocês podem pegar na internet sem ter que pagar por ele. Foram uma série de 8 ou 9 artigos sobre alergia alimentar e no número 4 eles avaliaram se a gente poderia diagnosticar reações adversas a alimentos em cães e gatos com os testes in vivo, que são os testes cutâneos, ou os testes in vitro, que são os testes sorológicos. Né? O que eles viram? Né? Aqui uma tabela de resultado para gato. Então veja, né? Gatos não eram, né, de gatis, eram gatos de proprietários, de tutores, ok? Com diagnóstico de alergia alimentar. O que eles viram? Teste para dosagem de IgE. Preditibilidade positiva, 0. Quer dizer, se o teste disser que o gato é alérgico a peixe, está errado. A leite está errado, não é. Né? Negativo, 20%, muito baixo. Tá? Teste intradérmico para gato. Olha lá, precisão de 47%. O positivo, 100%. Né? Agora o negativo, 27%, muito baixo. Quais são os melhores testes, então? Teste de proliferação de linfócito. 80% de acurácia, 100% para resultados preditivos positivos, 50% preditivo negativo. Mas onde a gente faz esse teste de proliferação de linfócito? Não faz. São testes difíceis, são testes que eu preciso coletar o sangue e imediatamente mandar para o laboratório. Então, a gente não usa esses testes na rotina. Okay? Então, o melhor teste, no geral, para cão e gato, que é o da proliferação de linfócito,
a gente não tem como fazer em medicina veterinária, pelo menos não por enquanto. Então, essa tabela ela também veio desse trabalho que eu mostrei para vocês no slide anterior, e ela compara, né, os resultados de acurácia, preditivo negativo e preditivo de um resultado negativo, né, de vários testes diferentes em cães com um diagnóstico clínico e através de dieta de eliminação, um diagnóstico fechado de alergia alimentar. Então veja, o primeiro teste foi um teste intradérmico com alérgenos de alimento. A precisão foi 63% a 76%, o resultado positivo 67% e o negativo 77%. Quer dizer, muito resultado positivo, né? Ele não era realmente positivo. O mesmo para os negativos. Como a gente já esperava. Testes sorológicos agora para dosagem de IgE. 15% a 100%, olha a variabilidade. Como assim? Por que tanta variabilidade? De 15 a 100, laboratórios diferentes, técnicas diferentes. E o resultado negativo, 61% a 86%, também não é de grande confiabilidade. Testes sorológicos para IgG, que a gente já viu também que não tem, né? Não tem muita indicação. 35% de preditivo positivo, 84% de negativo. Proliferação linfocitária é o melhor, olha só, 100% de positivo quer dizer, se o seu cão der um resultado positivo para frango, ele é potencialmente positivo. E 93% no negativo, também um preditivo negativo alto. Então, esse é o melhor teste, lembrando, não é usado na rotina. Okay? E o PET teste, que eu falei que dá para usar na rotina, né? Aquele que faz o adesivo com alimento na pele, que mede reações tardias. Olha a precisão dele, 81 a 90, bom. O resultado positivo, 75, não é muito bom, mas olha o negativo, 88 a 99, aquilo que a gente já tinha comentado. Se você fez o PET teste e deu negativo, aí a gente pode confiar, provavelmente não é alérgico mesmo àquele alimento, ok? E finalmente, né, as últimas considerações aqui, o resumo da nossa apresentação, né, para a gente ver se não fica nenhum ponto duvidoso aí para a gente esclarecer tudo. Então, primeira conclusão. Os testes alérgicos devem ser encarados como uma ferramenta complementar, né? Como todo teste, na verdade, né? No manejo das doenças alérgicas em cães e gatos. Eles não têm utilidade para diagnóstico. O leigo, o tutor, quer isso como diagnóstico, entende como diagnóstico e acha como a última salvação. Então, precisamos explicar isso para que não haja confusão, ok? Na dermatite atópica, os testes cutâneos e sorológicos podem ajudar na seleção de alérgenos a serem incluídos na imunoterapia. Aí sim, para dermatite atópica, fazer um teste sorológico, fazer um teste intradérmico, e a gente prefere normalmente o intradérmico, sim, pode ajudar. Tem vários trabalhos que mostram benefício na imunoterapia como uma estratégia terapêutica associada com outras estratégias, né, de uma forma segura, né, que pode reduzir quantidade de medicamento e trazer benefício, né, na maioria dos animais atópicos. Então, para dermatite atópica, sim, ok? Na dermatite trofoalérgica, apenas o PET teste poderia ser recomendado até o momento, né? E isso quando ele for, né, ele ainda não foi totalmente padronizado, tá? Mas assim, quando ele for, ele poderia ser realmente indicado. E qual é o objetivo? Selecionar alimentos que deram, né, resultado negativo para fazer parte da dieta de eliminação. Então você vai pegar tudo que deu negativo e montar uma dieta específica para aquele paciente. E por fim, né, a nossa dieta de eliminação ou dieta hipoalergênica é, até hoje, ainda o único método confiável de diagnóstico para dermatite trofoalérgica. Okay? É o nosso teste ouro, é o nosso teste padrão. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí com o teste alérgico, né? E fico à disposição posteriormente para maiores esclarecimentos e gostaria de novamente agradecer. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer a excelente aula do professor Paulo e a presença de todos. O meu nome é Brana, eu sou supervisora de assuntos veterinários da Rios e hoje eu vou falar como vocês podem estar um passo à frente no tratamento da alergia alimentar junto com a Rios. A anamnese nutricional ela é um ponto fundamental e estratégico para que o diagnóstico e tratamento da alergia alimentar seja feito de modo correto.
Então, por meio da anamnese nutricional, nós vamos identificar os fatores de riscos que esse animal pode estar submetido e também identificar o histórico alimentar. Quais foram os alimentos que esse animal já foi previamente exposto, quais foram as fontes proteicas e as fontes de carboidratos, que são informações fundamentais para direcionar a dieta de eliminação e o tratamento com fornecimento de nutrientes chaves para esse animal. Quando falamos de alergia alimentar, a primeira coisa que vem à cabeça é a proteína. Por quê? Porque proteínas de alto peso molecular têm a capacidade de se ligar a receptores de imunoglobulina E e vão induzir a liberação de histamina e, consequentemente, o animal vai apresentar todos os sinais clínicos associados. Por um outro lado, quando a proteína tem um baixo peso molecular, ela perde essa capacidade de ligação, não há degranulação do mastócito e liberação de histamina e, consequentemente, não há o aparecimento desses sinais clínicos. Para que a gente consiga obter proteínas de baixo peso molecular, essa proteína precisa passar pelo processo de hidrólise. Hoje, a utilização de proteína hidrolisada ela tem sido preconizada no diagnóstico e tratamento dos pacientes com alergia alimentar. E isso por quê? Porque esse tipo de proteína, além das características que eu comentei anteriormente, ela tem uma digestibilidade superior quando comparado à proteína íntegra e ela tem essa característica, essa propriedade hipoalergênica. Quando nós falamos de fontes exóticas, fontes inéditas, que esse paciente nunca teve contato anteriormente, essas fontes elas não têm essa propriedade hipoalergênica. Elas são só fontes proteicas pouco utilizadas no mercado pet, mas que com o passar do tempo, esse animal pode sim desenvolver uma alergia a essa fonte proteica estabelecida. Além de pensar nessas características, é importante a gente também analisar o teor de proteína do alimento, porque a gente tem que evitar esse excesso exatamente para reduzir o potencial alergênico do alimento. Além da proteína, é importante que esse alimento, que a gente pense também nos ácidos graxos essenciais como fatores nutricionais chaves, tanto o ômega 6 quanto o ômega 3. O ômega 3 ele é muito importante devido à sua ação anti-inflamatória, mas o ômega 6 ele é um componente das ceramidas que vai ajudar a manter a barreira lipídica da pele. Pensando nessas características e na necessidade nutricional do paciente com alergia alimentar, a Rios possui o alimento Rios ZD para cão, que ele é indicado para alergia alimentar ou intolerância alimentar e suas possíveis reações adversas. Vocês podem encontrar esse alimento tanto na versão seca, versão pedaços pequenos ou tamanho original, mas vocês também podem encontrar na versão úmida. Esse alimento é clinicamente comprovado em promover a melhora da pele em 30 dias, além dele também ser clinicamente comprovado em ajudar a normalizar a consistência das fezes. Um outro grande diferencial é a fonte proteica e o grau de hidrólise da proteína que é utilizado nesse alimento. São proteínas altamente hidrolisadas que têm aí em média 1000 Daltons de alta digestibilidade. O alimento também possui fonte única e purificada de carboidrato de alta digestibilidade. Contém ácidos graxos ômega 6 para dar suporte à pele e à pelagem. E o alimento não contém glúten, lactose, proteína de soja, corantes artificiais, saborizantes ou conservantes. Há uma característica muito legal que esse alimento possui, é o selo SOX Shield da Rios. E o que esse selo quer dizer? Esse selo, ele quer dizer que o perfil nutricional desse alimento, ele é formulado para promover um ambiente urinário que vai reduzir o risco de desenvolvimento de cristais de estruvita e de oxalato de cálcio. Então, é um benefício adicional que esse alimento tem para o cuidado urinário. É muito importante que os alimentos hipoalergênicos, eles não contenham traços de nenhum outro tipo de proteína a não ser a descrita na embalagem. E isso é algo que é muito sério aqui dentro da Rios e a gente possui um sistema de produção único. Então, tem toda uma limpeza e preparação específica da linha de produção para que não haja resíduos de outros alimentos no alimento ZD. Que a gente sabe como isso é prejudicial
tanto no diagnóstico quanto no tratamento desse paciente. Queria convidar a todos a acessar o QR Code, acompanhar a gente nas nossas redes sociais e todos os nossos conteúdos. Muito obrigada e até a próxima!